quero mostrar para você que tem um filho ou aluno em idade de alfabetização e que, por mais que você esforce para ensiná-los a ler, nunca sabe se está fazendo um trabalho que dê resultados. Porque você não tem um passo a passo para seguir. E sabe que a alfabetização é um dos assuntos mais discutidos nos anos iniciais do ensino fundamental. Vou te mostrar que existe sim um caminho prático e de fácil entendimento para conseguir fazer seu filho ou aluno ler. E que você pode entender o que o seu filho ou aluno precisa para avançar na leitura e escrita. Sim, você pode medir o conhecimento da criança para oferecer aquilo que ela precisa e mais, valorizar o que ela já sabe. Como alfabetizadora, também já me senti perdida e insegura. Hoje eu tenho um método que serve para qualquer pessoa que tenha interesse ou necessidade de ensinar uma criança a ler. O método Alfanema eu criei com atividades que envolvem uma abordagem fônica, que ensina a letra e o som e traz o lúdico, que são os jogos. Vou te mostrar que para ler não há necessidade de aplicar atividades de fixação ou gastar dinheiro comprando apostilas e livros. Hoje não tenho medo nem insegurança de alfabetizar e também de ensinar pais e profissionais de educação como fazer um trabalho prático, simples, para levar uma criança a avançar na leitura ou iniciar uma criança no mundo da leitura. A primeira coisa que uma pessoa precisa considerar para iniciar um trabalho com uma criança, para alfabetizá-la, é saber o que essa criança entende sobre leitura e escrita. E para isso, você só precisa fazer um mapeamento de escrita. Fica aqui comigo que daqui a pouco eu te mostro como fazer esse mapeamento de escrita com o seu filho ou aluno. A alfabetização, que é um momento mágico de descobertas e encantamento, passou a ser um momento de cobranças, dúvidas e incertezas. Porque, com tantas informações, muitos acreditam que não é necessário ter um método para alfabetizar. Com isso, essa fase acabou se tornando uma fase tortuosa. Sei que não é fácil vivenciar o seu filho apresentando dificuldades para ser alfabetizado. Sentir que ele está ficando para trás em relação aos outros coleguinhas. A sensação não é agradável quando se percebe que as outras crianças já estão lendo e escrevendo e a sua não. E aí surgem critérios de comparações com as crianças da mesma idade que já estão se desenvolvendo na leitura. A criança acaba percebendo que não está acompanhando a turma, podendo apresentar baixa autoestima e sentimentos de inferioridade. Tudo isso pode ser corrigido com o método Alfanema. Vocês, professores, que se esforçam sempre procurando fazer o melhor trabalho, mas não conseguem alfabetizar todos os seus alunos. E o resultado, muitas vezes, são sentimentos de autocobrança, frustração e cansaço. Ficam desmotivados por não terem resultados e de ver que as crianças preferem mais o uso das tecnologias que o uso de livros e cadernos. Um curso prático para pais e profissionais da educação que estão em contato direto com crianças que ainda não venceram o processo de leitura e de escrita. Sim, esse curso é para você, pai, que quer ajudar seu filho a aprender a ler e escrever sem estresse e já tentou diversas maneiras, mas não conseguiu. É para você também, professor, supervisor, orientador, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, profissionais da educação. Enfim, é para vocês, pais e profissionais da educação, que têm em sua responsabilidade uma criança em idade de alfabetização ou uma criança que está em defasagem de leitura. Esse curso não é para alunos que já leem com fluência. Não é para pais e profissionais que querem apenas receber atividades de escrita para aplicarem, contendo inúmeras cópias de lição de fixação. Agora eu vou mostrar uma atividade de escrita de uma criança que está sendo alfabetizada por mim com a aplicação do método Alfanema.
para que você possa ver o avanço dessa criança inserido ao mundo da leitura e da escrita no método correto. E ensinar você a fazer um mapeamento em casa com seu filho ou com seu aluno aí na escola. Gente, esse é um mapeamento de escrita de uma criança que está sendo alfabetizada por mim, sendo acompanhada, feito o registro. Então, essa criança escreveu a palavra cavalo, né? No primeiro encontro, no primeiro momento, mostrei para a mãe que ele era um nível aventureiro, se apoiava as letras do nome dele para escrever. Em 14/2 foi o nosso primeiro contato. Em 24/2, com todas as habilidades que precisavam ser trabalhadas, fizemos um novo mapeamento. E ele já não era nível 1, ele era nível 2. Aqui ele já entendia a questão silábica, tinha noção de sílaba. Então ele representou para cada sílaba da palavra cavalo uma letra. No segundo momento, ele representou de novo nível 2, 14/3, para cada sílaba da palavra cavalo, uma letra. Só que agora ele já associava os sons da palavra. Quando foi no 6/4, essa criança já conseguiu evoluir para a questão do explorador, onde ela já passou a entender que a sílaba era formada de consoante e vogal, mas também passou a entender que existem palavras que têm apenas uma letra na sílaba. Até a gente chegar aí de 18/4, um novo mapeamento junto com a mãe, onde percebemos que ele realmente já sabia escrever e ler qualquer palavra com sílabas simples. Ele está ainda em processo de alfabetização, mas de uma maneira muito tranquila. A mãe consegue perceber e ver toda a evolução da criança. Meu nome é Cíntia, sou mãe do Pietro e posso afirmar que o método Alfanema funciona. Eu tinha muita preocupação do meu filho não ler na idade certa e hoje estou muito confiante com esse método, estou muito tranquila, o Pietro está confiante e tendo excelente desempenho escolar. O, po, te, de, me, lá, dó. O, ga, to, pa, no. Vem, ra, to. O, ra, to. O, ra, to, falou. Vem, pato. O, gato, falou. Vá, mo, nos, co, me, lá, dó. A, vó, vem, a, i. A, vó, vem, a, i. O, fá, lou, opa, tó. É, o, gato, pu, ló, na, lá, tá, o, ra, to, pu, lou, nó,
escreve pra mim aí. Tigre. Como é que é? Ti. Quem faz ti? Tem, Isso. tem, Acabou de falar. Ti. tem, Gré. Quem faz gré? 3 sons, ó. Gré. Ó, não, são 3 sons. Gré. Gré. tem. Ó, gré. São 3 sons, você sabe? Ah, o R no meio. Isso, você já sabe fazer o gré. Eu costumo comparar a alfabetização com um jogo de videogame, que para você passar para uma nova etapa, você precisa vencer a etapa anterior. Caso contrário, você terá muita dificuldade ou então não vai conseguir avançar. Então, eu trouxe de forma lúdica 4 etapas. Peça a criança para escrever a palavra cavalo. Sem ajuda, ela vai escrever essa palavra e aí a gente vai ver em que nível que ela se encontra. No nível 1, a criança escreve as palavras utilizando letras que são mais utilizadas no seu contexto. Então, ela é uma aventureira. Geralmente, ela utiliza das letras do nome. No nível 2, o desbravador ou desbravadora. A criança representa cada sílaba da palavra com uma letra. Pode ter atribuição sonora às letras da palavra cavalo ou não, mas ela entende que cavalo tem 3 sílabas e para cada sílaba ela coloca uma letra. Algumas possibilidades aí para vocês verem. No nível 3, ela é um explorador. A criança entende que a sílaba possui 2 letras, mas ela também já sabe que existem sílabas que têm apenas uma letra. Então, é uma escrita bem próxima da escrita real da palavra cavalo. E no nível 4, eu digo que ela é uma boss. Ela já sabe que existem as palavras que se constituem consoante, vogal, consoante, vogal. Então, aí ela escreve a palavra cavalo da forma ortográfica ou assemelhando com a letra, mesma sonoridade. Então, a escrita cavalo aí, 2 possibilidades. Então, esse documento vai estar disponível para vocês em PDF abaixo do vídeo. Faça o teste para vocês entenderem, pai, professor, um pouco do que a criança entende sobre leitura e sobre escrita. Tenho 17 anos de experiência na alfabetização e no início passei por inúmeros desafios. Mas para mim, o maior desafio de um professor dos anos iniciais era, de fato, ensinar uma criança a ler e a escrever. Nos meus primeiros anos como professora, havia poucos recursos tecnológicos e poucos estudos práticos como avançar com a leitura nos anos iniciais. No início, sempre contei com os professores alfabetizadores experientes para ensinar como começar o processo de alfabetização. E também com alguns poucos livros e artigos disponíveis nas bibliotecas das escolas. Apenas essas fontes não me trazia confiança. Nos primeiros anos como professora, trabalhei em escolas que, para assumir turmas de alfabetização, era necessário ter experiência. E é claro que no início, recém-formada, nunca tinha oportunidade de assumir. Sempre lia tudo sobre os assuntos que envolviam a alfabetização e me encantava com essa fase do ensino. Então, chegou a minha vez. Em 2009, tomei posse em um cargo efetivo e realizei meu sonho de assumir uma turma de primeiro ano. Fui muito bem assessorada por colegas de trabalho, que já eram experientes e me ensinavam tudo o que sabia. Resultado, me apaixonei ainda mais. Mas o desafio era alfabetizar todos os alunos, aqueles que não conseguiam caminhar com a maioria.
Aí vinha o desespero e as incertezas. Será que eu utilizo um método realmente eficiente para todos? A minha maneira de ensinar é de fácil entendimento? Eu consigo ter uma linguagem clara para os pais me ajudarem com as atividades de para casa? Crianças que não é alfabetizado no tempo certo precisa ser alfabetizado em outro espaço que não seja a escola? Com pouco acesso à tecnologia, segui com muitas incertezas e pouca informação e principalmente formação. E olha que com tantas dúvidas e preocupação, fazia o meu melhor. Sempre me destaquei, cheguei a trabalhar muitos anos com grupos de crianças que não alfabetizavam no tempo certo. E o mesmo impasse. Algumas avançavam, outras não. E aí vinha mais dúvidas. Será que esses alunos têm algum tipo de dificuldade mais específica que eu não sei trabalhar? Ou o jeito de ensinar que não é eficiente? Como se não bastasse, alguns pais, durante as reuniões escolares, me cobravam por resultados, porque seus filhos não conseguiam caminhar com o restante da turma. Já até ouvi de uma mãe dizer que o problema era comigo e que seu filho não estava lendo porque eu não era capaz de ensinar direito, que o jeito que eu ensinava era ruim. Eu não vou mentir que às vezes eu ficava chateada e até pensava em sair dos anos iniciais. Apesar de tudo, nessa época eu já aplicava a primeira etapa do meu método, o método que eu uso hoje, o método Alfanema. Sempre considerava o que a criança sabia para elaborar as atividades. Isso já era um diferencial na escola. Agora quero mostrar para vocês os erros principais no processo de alfabetização e que atrapalham muito o desenvolvimento da criança na aprendizagem da leitura e da escrita. 1. Apresentar o alfabeto considerando a forma gráfica e o nome da letra. É preciso fazer um trabalho em conjunto: forma gráfica, nome da letra e o som que ela produz. 2. Fazer cópias sem sentido. A famosa ficha, sem trabalhar uma leitura prévia. Escrever copiando do quadro só tem uma função: melhorar a letra. A famosa cópia não faz a criança avançar na leitura e nem na escrita, porque ela não está produzindo uma escrita, ela está reproduzindo a escrita do outro. 3. Atividade com grupos de palavras de forma repetitiva, sem abordagem fônica. Repetir palavras sem entendimento dos sons fará com que a criança decore alguns grupos de palavras. Porém, quando a criança vê essas mesmas palavras em outro contexto, não lembrará. 4. Material didático com exercícios de fixação, sem considerar o que a criança já sabe. Folha com atividades, que é conhecida matriz pelos professores, e coleção de livros com atividades para aplicar sem método. Tudo isso que falei, sem aplicação correta, no processo de alfabetização, não tem valor. E no decorrer do tempo, perderá o sentido. Material didático por si só não alfabetiza. E vocês entenderão agora, a partir de embasamentos científicos, os motivos que me levaram a essas conclusões. A abordagem fônica é o meio mais eficaz para alfabetizar. Isso porque ela contempla muito dos componentes essenciais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Essa foi uma das conclusões tiradas por pesquisadores e cientistas que participaram da primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseado em evidências, a CONAB. Já a nossa base, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador de todos os currículos escolares do Brasil, traz em seu texto que alfabetizar é trabalhar com apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito e perceber as relações bastante complexas que se estabelece entre os sons da fala, o fonema, e as letras da escrita, grafemas.
o que envolve consciência fonológica da linguagem. É perceber seus sons como se separam e se juntam em novas palavras. Já trazendo uma abordagem da neurociência na alfabetização, Stanislas Dehaene é um neurocientista francês que atua em diversas linhas de pesquisas de como o cérebro funciona para a aprendizagem da leitura e da escrita. Ele diz o seguinte: a neurociência deve ir para a sala de aula. Todas as crianças são capazes de ler, sem exceção. Algumas com um pouco mais de dificuldades, outras não. Em estudos, ele afirma que o nosso cérebro tem a capacidade de enxergar uma letra por vez. Com o passar do tempo, com a fluência, temos uma falsa ilusão de enxergarmos várias palavras, motivo pelo qual os métodos com base fônica é o mais recomendado na alfabetização. No livro Neurônios da Leitura, ele fala de forma clara como o nosso cérebro aprende a ler. Também utilizo de metodologias ativas diariamente, que são os jogos e atividades que estimulam o pensar. As metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que estimulem o pensar além, a terem iniciativa, a debaterem, tornando-se responsável pela construção do seu conhecimento. Falando em metodologias ativas, eu não poderia esquecer de abordar o psiquiatra americano William Glasser. Em seus estudos de 1986, relatou que o professor é um guia para o aluno e não um chefe, e a memorização não deve ser o único método de ensino e aprendizagem. Veja os dados das pesquisas na alfabetização. O percentual de crianças de 6 a 7 anos de idade que não sabe ler e escrever quase que dobrou no período de pandemia. Os dados sobre o analfabetismo entre os mais jovens foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No total, 2,4 milhões de crianças brasileiras não foram alfabetizadas nessa faixa etária. Isso representa cerca de 40,8% das crianças dessa idade. Eu utilizo de metodologias ativas, que são os jogos. Vocês podem pesquisar que existe uma variedade de jogos na internet para imprimir de forma gratuita. E também aplicativos do celular e jogos online. Vou mostrar para vocês algumas variedades de material disponível no Google. Estou aqui no Google, né? E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui em jogos de alfabetização. Para imprimir. Posso colocar para imprimir em PDF. E aí a gente vai ter uma variedade de jogos. Se eu vier aqui em imagens, ó, vai ter muitos e muitos jogos que trabalham as habilidades essenciais da alfabetização. Eu utilizo das metodologias ativas, que são os jogos para imprimir, e também vai ter jogos online. Se eu colocar aqui, ó, jogos de alfabetização online, Escola Games, Coquinhos, World Wow, ele funciona no computador quanto no celular, é muito bom. Tem várias funcionalidades, vou abrir aqui. Aí vai ter vários jogos, alfabetização, nome de figura, jogo da memória, forca. Então, é uma opção. Escola Games também é um dos primeiros que estão aqui. Ele é ótimo, um jogo ótimo. Entendeu? Aí vai depender do nível, né, que a criança tá, fácil, médio, difícil. Até isso já dá para saber de acordo com o mapeamento. Então, as metodologias ativas é super importante no trabalho.
Gente, eu quero mostrar para vocês o aplicativo que eu utilizo. Se vocês quiserem baixar esse aplicativo aí, eu considero um dos melhores aplicativos e vocês vão ver, acessando aqui o site, todas as explicações de como utilizar. No primeiro momento, após baixar o aplicativo, tem já um vídeo explicando de forma bem lúdica como fazer o teste com o aluno. Esse aplicativo, ele trabalha de forma personalizada. A criança faz um teste sem auxílio de nenhum tipo de adulto e ele vai gerar atividades de acordo com as habilidades que a criança precisa desenvolver para a alfabetização. Então tá aí, se vocês quiserem baixar, o aplicativo, ele funciona no celular. E aí vê esse vídeo também que vai explicar tudo direitinho, como fazer o passo a passo, tá aí. Mais uma dica para você, professor, para o pai, o professor que tiver interesse em criar um e-mail, um cadastro único e colocar seus alunos como se fosse uma turma. Dentro desse aplicativo também é uma opção. Aí o professor pode acompanhar junto com os pais, com o mesmo login, com a mesma senha. Depois do vídeo, vocês podem estar baixando e fazendo um teste. Trabalho com metodologias ativas. Então, aqui eu quero mostrar para vocês um jogo que eu gosto de utilizar muito. Esse material é um material riquíssimo. Vou abrir aqui para vocês. Digitei jogos de alfabetização em PDF, com 10 jogos, e aqui eu vou abrir esse material aqui. Ele é excelente. Quem tiver impressora, o pai que tiver interesse em trabalhar, já vem com o manual todo explicativo. Jogo aqui. Então, aqui eu tenho jogos de alfabetização. Então, são os 10 jogos: jogo do bingo dos sons iniciais, caça-rimas, dado sonoro, trinca mágica, batalha de palavras, mais um, troca letras, bingo da letra inicial, palavra dentro de palavra, e quem escreve sou eu. Aqui, o manual e também como se joga. O mais interessante desses jogos aqui é que ele vem em desenhos vazados. Se você dá para imprimir gastando pouca tinta. O que importa realmente é a habilidade que a gente vai trabalhar. São 10 jogos muito, muito bons. Falando de sequência didática, eu vou mostrar para vocês a minha ficha sonora. Eu trabalho a partir dos sons mais fáceis de identificar e gradualmente a gente vai oferecendo para a criança os sons mais difíceis. Veja a minha ficha sonora. Minha sonora da letra L da Luna, que faz L, e da M da Manu, que faz M. Então vamos lá. A primeira palavrinha é a lá. Lá. Duas sílabas, 4 letras. Vamos fazer o sonzinho das letras. A, L, A. Agora vamos falar lá. 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 Tem 2 sílabas, 4 letras. Vamos fazer o sonzinho das letras também na mula. U, L, A. Lá. Lama. 2 sílabas, 4 letras. L, an, a. Lama. Mole. 2 sílabas, 4 letras. O, L, E. Mole. Mão. 3 letras, uma sílaba. An, o. An, o. Mão. Lã. 2 letras, uma sílaba. L, an. Lã. Apenas uma sílaba. Lima. Lima. 2 pedacinhos, né? 2 sílabas. L, I, A. 4 sons. L, I, A. Lima. Meia. Meia.
2 pedacinhos, 2 sílabas e 4 sonzinhos. E, I, A. Meia. Lia, lia, lia. 2 sílabas, 3 letras. I, A. I, A. Lia. Mola, mola. 2 sílabas, 4 letras, 4 sons. O, A. O, A. Mola, mula. 4 letras, mula. 2 sílabas. Vamos fazer o sonzinho. U, A. Mula. U, A. Mula. Luma, luma. 4 letras, 2 pedacinhos. Luma. Vamos fazer o som? U, A. U, A. Luma. Ao contrário de muitos cursos por aí que apresenta apenas o som das letras, que eu também apresento o som das letras, eu apresento esse som das letras dentro das palavras. Então ficará muito mais fácil para o pai entender e acompanhar sua criança, ou o professor também aprender dentro da palavra o som das letras. Então, professor, já pensou em você poder aprender esses sons dentro das palavras e depois poder gravar as suas próprias fichas sonoras para poder utilizar em sala ou em atividades extraclasse? No método tradicional, a criança escreve, o professor lê, a criança escuta, faz cópias exaustivas e atividade com foco em decorar grupos silábicos, fora o exercício de fixação em inúmeras folhas de tarefas. No método alfanema, a criança é ativa no processo, ela participa de jogos, interagindo de forma ativa. A professora lê e ele lê junto. Lembrando que no método alfanema, a criança é exposta ao som das letras. Ela entende as letras e seus sons para entender a formação das sílabas. É um processo de entendimento de como se formam as sílabas, porque as sílabas são formadas pela junção do som das letras, sempre dando ênfase ao som das letras. Parece confuso, né? Porque fomos alfabetizados no silábico, mas com prática percebemos os sons individuais das letras dentro da sílaba. O, Mo, I, chi, A. mochila. O, Co, I, zi, A. cozinha. Aqui é um cronograma de 20 dias montado para uma criança após a análise do mapeamento de escrita dela, bem personalizado. Está escrito em cronograma, aventureiro e desbravador. Para quem acompanhou os meus níveis de escrita lá, é o cronograma que vai trabalhar as habilidades que essa criança precisa para avançar para o próximo nível. Esse cronograma também pode ser montado para uma turma, para que o professor possa aplicar. São atividades 100% práticas, onde o professor, o pai ou o responsável poderá clicar e vai abrir a ficha sonora, vai abrir a atividade, o jogo em PDF, ela possa imprimir, e também a sugestão de um aplicativo e os minutos a ser trabalhado a cada dia. São 20 dias, considerando aí 5 dias a semana. Após esses 20 dias, nós iremos fazer um novo mapeamento para ver se a criança já avançou ou se continua o trabalho com as mesmas habilidades ou um novo cronograma com atividades diferentes para trabalhar as próximas habilidades para que ela continue avançando no nível de leitura e escrita. Veja aí, gente, super interessante.
100% aplicável. Veja o que vocês terão acesso ao adquirir o método Alfanema. 3 assessorias no mapeamento de escrita com relatórios descritivos. 3 cronogramas de estudos personalizados para sua criança, aluno ou turma. Videoaulas de como aplicar o mapeamento. Videoaula de fichas sonoras com todos os tipos de estruturas silábicas dentro das palavras. Como trabalhar o uso do aplicativo. Em PDF, jogos, ficha de palavras, alfabeto de parede, alfabeto móvel, relatórios descritivos individual ou da turma, cronogramas com 20 dias para aplicar as atividades. Conteúdos novos, um ano de acesso ao curso para continuar trabalhando com o método. Como você pode perceber, aqui não é mais um curso fechado, onde você assiste às aulas e aplica atividade nos alunos. Eu estarei acompanhando o processo de evolução das crianças. Estarei dando assessoria. Hoje, um professor de aula particular para alfabetizar uma criança, considerando o tempo, deslocamento, materialidade, não cobrará menos que R$ 80 hora aula, considerando que ele precisa ser especialista em alfabetização e desenvolver um bom método para a criança avançar. Clique aqui e aprenda como você pode alfabetizar sua criança ou aluno de forma objetiva e prática. Estarei te esperando para oferecer o melhor curso de alfabetização com o melhor atendimento e assessoria. Agora você sabe o passo a passo de como alfabetizar uma criança.